Estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Dentro do meu café estava saboroso, viu? Pense num cafezinho saboroso foi esse. Meu Deus do céu, durante o intervalo. Vamos lá, dar sequência ao programa TV Mar News até 9h30 da manhã com muitas notícias, reprise no decorrer do dia, portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar e você que nos acompanha também através do seu smartphone pelo nosso aplicativo e qualquer plataforma, tá bom? Vamos dar uma sequência agora ao programa trazendo os destaques do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, que tem como principais manchetes na manhã desta quarta-feira, dia 4 de novembro, classe política de Alagoas reage com duras críticas ao caso Mariana Ferrer. Collor classificou o ato como repugnante e disse que é indigno culpar a vítima. Essa decisão gerou muita polêmica e manifestação em todo o mundo, tá certo? Quando se fala de estupro, principalmente a classificação que foi dada. Estupro culposo. Brincadeira a situação. E isso gerou uma reação da classe política de Alagoas com duras críticas a esse caso. Messi foi preso. Não Messi do Barcelona, o de Rio Largo. Tá aqui, ó. Messi tenta se esconder. É o nome de um bandido em Rio Largo, só para você entender. Tenta se esconder em casa, mas é preso com drogas e arma. O Messi, jogador que por enquanto continua no Barcelona, porque os caras foram embora, deixaram o Messi sozinho. Esse daí tem respeito, é ídolo. Não soube nada até hoje da vida íntima desse rapaz. Mas esse aqui tem a vida toda exposta. É de Rio Largo. Aí disse, vou me chamar Messi, para ficar ainda mais conhecido no mundo do crime. Resultado, a polícia fez pegou, tá aqui, tentou se esconder em casa, mas foi preso com drogas e armas. Jovem de 19 anos é atingido por tiros e morre em hospital de Maceió. Foi baleado nas costas e na nuca. Trabalho de alunos da escola SESI Cambona vence Feira Nacional. Isso é iniciação científica, né? O pessoal da robótica. Parabéns pro pessoal, já fizemos matéria com eles lá, né? Os meninos têm muita qualidade e têm muito potencial, representando bem a bandeira de Alagoas. Idoso, mais um caso de crime contra idoso, né? Idoso é assassinado com tiros na cabeça no bairro Rio Novo. JHC acusa Gaspar e desafia Padrinho a pedalar no Gamalins. Justiça nega pedidos e mantém nome de Luciano nas urnas, isso é em Arapiraca. E outras informações você acompanha no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. Muitas vezes sou parado na rua para perguntar o seguinte, Viderlan, você cuida da sua pele? Porque você é um cara de pele clara e naturalmente o sol castiga mais, principalmente com o aumento de casos de câncer de pele. E isso requer muito cuidado. Nós, naturalmente, da TV Mar Canal 525, adotamos os nossos métodos. E estamos agora fazendo esse chamamento para você acompanhar mais uma matéria sobre os cuidados com a pele. Com essa proximidade do verão, solzão, praião, mas não podemos esquecer dos cuidados. E Fernando Palmeira traz mais detalhes. Você sabe qual o maior órgão do corpo humano? Sabe? Não sabe? É a pele. E é exatamente numa época como essa, de primavera, verão, onde já estamos no clima de verão, Maceió sempre verão, que é preciso ter muito cuidado com a insolação e até as consequências mais graves da falta de cuidado com a pele. Protetor solar, o filtro solar, para evitar problemas graves na pele, além de ressecamento, podendo chegar até ao câncer de pele devido aos raios ultravioletas, raios UV. Vamos conversar aqui com uma banhista. Como é seu nome? Maria Marques Luiz. Ô Maria, e aí, Marques Luiz, família tradicional das Alagoas, você se preocupa com a sua pele devido a esse excesso de sol? Bastante, porque com o passar dos anos vai aquecendo mais o clima, vai aumentando mais as temperaturas e a gente tem que tomar cuidado com a nossa pele, porque é altíssimo o câncer de pele. Protetor solar ou bronzeador? Os dois. Mas evitando sempre o excesso, né? Evitando sempre o excesso. É tanto que eu chego na praia às 8, às 11 eu já estou indo embora. Maceió já começa a receber turistas de todas as partes do mundo, do Brasil, também do Nordeste. Olha só quem está aqui da Paraíba, Tainara Suassuna, é da família de Ariano Suassuna. Sim, senhor, vamos saber dela se ela se preocupa com o excesso de sol na pele. Sim, muito. Eu sempre me protejo, passo protetor, não tomo sol no rosto, sempre ando de boné. Passo protetor, inclusive, antes de sair de casa, né? Para já chegar protegida na praia. A colega também é advogada e como advogado sabemos muito bem o que é defesa. E defender a pele, hein? É importantíssimo, né? Importantíssimo. Principalmente com alto índice de câncer de pele, né? Por causa da incidência solar, então a gente tem que estar sempre preocupado.
Tainá, uma boa estada aqui em Alagoas. Obrigada. Olha, Tainá, são todas essas mulheres lindas, maravilhosas de Maceió, do Nordeste do Brasil inteiro, que estão aqui, mas todos conscientes. Você também se conscientize. Na piscina, em um rio, numa praia, é preciso evitar o excesso de sol e prevenir todos os males, as agressões dos raios ultravioletos, que infelizmente trazem, às vezes, pelo excesso, graves problemas para a nossa pele. Você nos assiste sempre pelo aplicativo TV Mar e Gazeta Web. Aqui da Pajuçara, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. É importante quando o Fernando faz esse chamamento para os cuidados com a pele, porque muita gente despreza, né, isso. E o buraco da camada de ozônio, todos nós já estamos acompanhando os estudos, os cientistas têm apresentado dados que o buraco só tem aumentado, só vem aumentando. O que é a camada de ozônio? Ela apenas acaba impedindo a entrada com mais intensidade dos raios solares na Terra. E com esse buraco aberto, naturalmente, não vai ter mais essa filtragem desses raios. Então, o raio do sol vai diretamente para o corpo. Por isso que é necessário redobrar os cuidados e quando for usar protetor solar é de fator 50 para cima. É o que eu geralmente faço. Fator 50 para cima para poder garantir essa segurança com a pele, tá? Bom, a Gazeta Digital hoje traz como destaque diversos assuntos como de costume. Nós vamos mostrar aqui exatamente o que é que traz como destaque a Gazeta Digital desta quarta-feira, dia 4 de novembro, colocando em evidência Marcelo Vitor é reeleito na Assembleia Legislativa com apoio da base política de Gaspar e JHC. Ontem nós já tomávamos conhecimento no finalzinho do TV Mar News dessa informação. Nosso produtor Alexandre Lino já soltava exatamente o resultado e o Marcelo Vitor foi reeleito na Assembleia Legislativa com apoio da base política. Juíza rejeita pedido dos Renans e do MDB e nome de Luciano é mantido nas urnas para as eleições. Aí fica imaginando o seguinte, estamos há 13 dias, né? 13 dias das eleições. E aí essa dúvida pode também mudar o rumo, os destinos das 11 dias, né? 11 dias. Então, isso pode diretamente mudar o destino na hora de um resultado nas urnas. Isso é em Arapiraca, tá? Luciano Barbosa, todo mundo sabe, foi vice-governador na gestão de Renan Filho durante todo o processo, praticamente. Não é? E agora se afastou para tentar os seus caminhos em Arapiraca. Isso acaba também, querendo ou não, gerando aí uma certa divisão de opiniões. Vamos lá. Alagoano vota pela primeira vez nas eleições americanas. Está aqui a notícia da Gazeta Digital. Bem interessante essa informação. Falta de políticas públicas preocupa inventores de Alagoas. Veículo que atolou em praia tem itens furtados. Nós falávamos dessa informação ontem aqui, tá? Mostramos, inclusive, esse veículo que atolou ontem na Praia da Sereia. Estado passa de 9 mil infectados e 2.250 mortes por Covid. Maceió registra caso de raiva após anos sem notificação. Novembro Azul quebra tabu e conscientiza os homens. Setor de aluguel de roupas inicia recuperação. Pós-reabertura, delegado vai investigar a morte de ex-vereador de Paulo Jacinto. Todos os detalhes você acompanha na Gazeta Digital. Outubro trouxe também um mês de conscientização, principalmente do cuidado e da prevenção, o diagnóstico precoce ao combate do câncer de mama. Isso para o público feminino. Naturalmente, o Outubro Rosa já passou, mas uma exposição chamou muito a atenção da nossa equipe, que foi até o local para registrar de perto em uma das situações vivenciadas por quem é responsável por essa exposição. O nome da exposição é Por Elas. Fernando Palmeira acompanhou de perto esta situação e traz mais informações. As artes plásticas, a pintura, as aquarelas, inspiração para essas mulheres heroínas que enfrentam o câncer de mama, como foi o caso desta grande artista que é arquiteta, que está lhe convidando e vai lhe convidar a partir de agora, a Margíria Mércia. Vamos saber detalhes sobre essa exposição que começa no dia 27 agora de outubro e vai até o dia 10 de novembro no Parque Shopping aqui em Cruz das Almas. Margíria, que honra estar aqui ao seu lado. Nos fale e convide o pessoal para essa belíssima exposição com a sua emoção, com a sua arte. Pois é, eu queria convidar a todos para vir ver a exposição, uma exposição de aquarelas. É uma aquarela que foi feita num momento difícil da minha vida, um momento de diagnóstico de câncer de mama. E foi onde eu encontrei refúgio, foi na pintura e na aquarela. E a gente está fazendo essa exposição aqui no Parque Shopping.
E a renda dessa exposição vai ser revertida para o grupo Renascer, que cuida de mulheres com câncer de mama. O título da exposição não podia ser melhor, por elas, por você que está aí e sabe que muita gente está nos assistindo, também passa por esses momentos que você enfrentou e que se saiu vitoriosa e que encontrou na pintura realmente esse sentimento que expõe nesse momento. Pois é, a pintura dá refúgio, né? Porque a gente perde noção de tempo, perde noção de espaço, a gente, em vez de se entregar à doença, a gente se entrega a fazer alguma coisa boa, né? Então, assim, no momento que eu descobri que do diagnóstico, assim, é um momento muito difícil e a gente procura refúgio em alguma coisa. Eu encontrei na aquarela, que na realidade eu nem sabia que sabia pintar. Eu sou arquiteta, então, assim, eu tinha a habilidade do desenho. Mas da pintura eu não sabia. E eu descobri que sabia pintar nesse momento que eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. Então eu nunca achei que essas aquarelas eram minhas. Eu sempre achei que essas aquarelas eram delas. Então é aquarelas por elas. Da dor nasceu a flor, essa inspiração maravilhosa. São cerca de 300 aquarelas. E aí essa coisa maravilhosa que começa na cor rosa e... As exposições são todas suas, são todas as artes suas? Todas as aquarelas são minhas e num espaço muito pequeno de tempo eu consegui fazer mais de 300 aquarelas porque eu pintava assim intensamente, porque era o meu momento, era um momento que eu tinha que entender que eu não podia, eu tinha que me manter serena. E na realidade as aquarelas me mantinham com serenidade. Agora é só convidar a todos e principalmente elas. Pois é, eu queria que todas elas viessem visitar, porque esse é o momento delas, né? Na realidade, é aquarelas por elas, porque no momento que eu estava fazendo essas aquarelas, eu nunca pensei que era eu que estava com problema. Era um momento que eu me entregava assim para o universo, eu me sentia parte de um mundo inteiro, do universo inteiro. Então, assim, essas aquarelas sempre foi de todas as mulheres. Exposição para elas e entre elas também a arquiteta Aniette Rocha, que é produtora dessa bela exposição. Convido o pessoal, nos fale da sua emoção em participar também desse grande trabalho. Foi emocionante, né, para mim enquanto amiga, sócia, né, de partilhar esse momento. É bem diferente quando a gente tem alguém por perto passando por essa situação, né? E vê-la tirando algo tão bonito de um momento tão difícil para tantas mulheres, né? Não só para ela, como muitas outras que a gente sabe que passa. E ver todo esse trabalho, para mim é emocionante. Ela falando, eu fico arrepiada, eu sou fã, né, do trabalho dela enquanto arquiteta. E descobrir esse outro lado dela foi encantador em um momento de tanta dor, não é? Então, esse despertar dela para a aquarela, na verdade, veio para motivar outras mulheres para esse lado, virar a chave para um momento tão difícil, não é? Então, essa exposição, eu quero convidar todas as mulheres, ou a todos que têm mulheres em sua vida, não é? Para virem aqui apreciar algo tão bonito de um momento tão difícil, não é? Que fortalece, né, para um momento de dor e serve de inspiração para outras mulheres. Eu quero convidar vocês para virem aqui no Parque Shopping, né, piso L3, em frente à N3AU Conecta, do dia que foi ontem, dia 27, até o dia 10 de novembro, para apreciar essa linda exposição em homenagem a elas. Por elas, o nome da exposição. É para você, mulher, para você que tem essa sensibilidade feminina e vir prestigiar, se deleitar, quem sabe até levar uma dessas telas para embelezar a sua casa e a sua vida. Parabéns a você, mulher vitoriosa, e a todas essas grandes mulheres que fazem parte dessa mesma inspiração. Você sempre acompanha a programação da TV Mar no aplicativo TV Mar e pela Gazeta Web. Aqui do Parque Shopping, da Praça de Alimentação, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo Melo. Lembrando que as imagens são do Chico Nogueira. Fique sempre com a gente.
É isso aí, meu amigo Fernando Palmeira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom, hoje também, quarta-feira, é o dia do quadro Direito e Cidadania. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Jamile Coelho, ela que é advogada e desembargadora eleitoral, para fazer um parâmetro aqui para todos nós. No nosso sistema eleitoral, estamos nos aproximando nas próximas eleições, dia 15 de novembro, faltam o quê? 11 dias para decidirmos, principalmente no âmbito da majoritária e o quociente para vereadores. Vamos falar exatamente no programa de hoje desse parâmetro com o nosso sistema de eleição, nosso sistema eleitoral, com o dos Estados Unidos da América também, que está pegando fogo. Doutora Jamile, muito obrigado mais uma vez pela presença. Vamos fazer um pouquinho, um parâmetro dessa situação, do nosso sistema eleitoral para o sistema eleitoral dos Estados Unidos, para que o nosso telespectador possa entender. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada a você, bom dia a todos e a todas. Pois é, a gente está aí nas vésperas do pleito, né, do nosso pleito, onde a gente vai escolher os prefeitos, o chefe do Poder Executivo, através das eleições chamadas majoritárias, que é um sistema simples de votação. Então, os eleitores vão às urnas e determinado candidato vai ter um número de votos e ele vai ganhar, né? Nas cidades que têm segundo turno, que são aquelas que têm mais de 200 mil habitantes, a gente vai, se não houver a metade mais um dos votos válidos, a gente vai para o segundo turno, que vai ser 29 de novembro. Existe uma forte chance de Maceió ter segundo turno dia 29 de novembro. E em contraposição, temos as eleições proporcionais, que falamos aqui a semana passada, que é a escolha de vereadores, que é um cálculo mais complexo, mas ainda assim mais fácil do que nos Estados Unidos. Sim. Né? Na eleição proporcional, como a gente viu, a gente pega o número de votos válidos, então são desconsiderados os brancos e os nulos, se divide pela quantidade de vereadores, né? Pela quantidade de cadeiras de vereadores, e se acha o quociente eleitoral. Depois, com esse número de quociente eleitoral, ou seja, que é a quantidade de votos mínimos que um partido precisa ter para alcançar uma cadeira, se pega os votos válidos dados àquela legenda partidária, aquele partido, e divide por esse quociente eleitoral. Então, nós vamos ter 2, 3, 4 vagas. Ainda tem as sobras, né, porque a gente despreza algumas frações nesse cálculo. Sim. E aí é um outro cálculo mais complicado, mas que eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito. Né? Agora, falando das eleições nos Estados Unidos, por exemplo, lá o voto é facultativo, por exemplo. Essa é uma das principais diferenças em relação ao nosso sistema eleitoral, né? Na forma como nós votamos. É uma das principais diferenças em relação até à obrigatoriedade do exercício da cidadania. Lá não é obrigatório, vota quem quer. Então, tem uma campanha muito diferente dos candidatos, né? Em determinados estados, eles atuam mesmo para que as pessoas vão votar. É um sistema que foi proposto há 200 anos. Né? É uma coisa que, por incrível que pareça, a gente não deve copiar, porque, por exemplo, a uma altura dessas, a gente já teria o presidente do Brasil com um resultado proclamado. Sim. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, provavelmente a gente só vai conhecer esse resultado sexta-feira. O que acontece, Viderlan? Lá são estados confederados. Então, cada estado define as suas próprias regras de eleição. Existe uma ideia comum, mas lá você tem estados que podem receber cédulas pelo correio, você pode votar antecipadamente, então existe lá um local de votação e você pode ir, às vezes, 2 meses antes da votação, depositar o seu voto. Aqui não é diferente, né? Aqui existe o órgão TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os seus regionais, tribunais regionais eleitorais. Sim. E as zonas eleitorais. Lá você não tem esse órgão único, é absolutamente descentralizado. Aqui você só pode ir naquele dia da votação, agora 15 de novembro e 29 de novembro, por conta da pandemia, porque normalmente é no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. Sim. Lá eles têm realmente uma regra constitucional, é a segunda terça do mês de novembro. E dizem que por que essa segunda terça? Porque daria tempo das pessoas que não estão nos seus locais de trabalho se deslocarem na segunda-feira para votar na terça e voltar para casa, para quem não esteja no seu local de votação. Então, lá já se diferencia por aí. Né? Tem gente que votou semana passada, semana atrasada, 15 dias atrás. Ou você vai no próprio local de votação, ou você manda pelo correio. E tem também o dia da eleição, o deadline, o último dia foi ontem. E a contagem lá também é bem diferente. O que acontece? São 50 estados confederados, mais o distrito, né? Onde tem Washington, que é a capital. Lá,
cada um dos estados tem uma quantidade X de delegados. Certo. São delegados proporcionais ao número de habitantes. Então, foi um sistema realmente pensado para que os estados que tivessem mais pessoas tivessem mais força. Então, lá, apesar dos eleitores votarem nominalmente, né, nos candidatos, o Biden ou o Trump, hoje, esses votos serão computados e entregues aos delegados. Então, existem estados, por exemplo, como a Califórnia, que tem muitos delegados. Tem 55, porque conta proporcionalmente à população, se eles têm ou não senadores, né, e aí dá um determinado número. Tem estados que tem 6, tem estados que tem 4, a maioria tem 11, tem estados que tem 29. Então, o que acontece? Você ganha ali por maioria naquele estado, certo, e leva todos os delegados. Então, se num estado tem 4 milhões de habitantes, mais 2,5 milhões resolveram votar em A e não em B, todos os delegados daquele estado votam em A. Então, é por isso que é bem mais complicado e que não há um instituto de pesquisa hoje nos Estados Unidos que consiga prever o resultado, né? Nós já estamos há mais de 24 horas, né? Tem muitos estados que acabaram as eleições ontem, 10 horas da noite no nosso estado, e a gente não tem ideia de quem vai ser o presidente, porque pode movimentar, pode mudar a qualquer momento, principalmente porque ainda não foram contabilizados os votos pelo correio, que foram um número grande esse ano por causa da pandemia. Nós estamos com a doutora Jamile Coelho, ela é advogada e desembargadora eleitoral, com o quadro Direito e Cidadania, que é exibido no programa TV Mar News todas as quartas-feiras, trazendo novidades. E como você está acompanhando, o parâmetro que está sendo feito pela doutora Jamile Coelho hoje é entre o nosso sistema eleitoral e as eleições nos Estados Unidos, a forma como é definida as situações eleitorais nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Doutora Jamile, o que mais se discute aqui no Brasil é exatamente o número de abstenções, o número de votos brancos e nulos. E muita gente defende que essa mudança no sistema eleitoral poderia diminuir, caso isso ocorresse, esse número de pessoas que sequer querem votar, mesmo nessa obrigatoriedade que a lei coloca por questões de cidadania. Como hoje você enxerga essa situação e quais mudanças isso poderia provocar se o Brasil, de repente, mudasse sua forma eleitoral, seu sistema eleitoral e passasse a adotar alguns métodos que hoje já são praticados nos Estados Unidos? Olha, Videla, eu particularmente acho que o modelo dos Estados Unidos não é um modelo a se copiar, em nenhum caso. A gente tem uma conformação constitucional diferente, né? Aqui é uma regra única, e que bom que é uma regra única, porque lidar com situações diversificadas em diversos estados é muito mais difícil. Então, a gente tem um órgão centralizador, que é o TSE, é ele quem proclama um resultado, o TRE proclama um resultado. A gente tem a urna eletrônica, que não há indício de nenhum tipo de... que não há comprovação de nenhuma eleição desde que ela foi implantada de fraude. Né? Ninguém conseguiu comprovar isso. É um sistema auditado periodicamente. É um sistema que não com acesso pela internet. Você consegue emitir boletins de zerésima e boletins de urna. Você tem um resultado rápido, né? Apenas uma diferença de fuso horário. Esse ano nós, inclusive, teremos 1 hora a mais de votação, começa às 7 horas. A votação de 7 às 10 é preferencialmente para o idoso. Mas não é exclusiva para o idoso, né? A gente só pede cautela. E o que eu acredito que mais do que uma mudança do sistema é uma mudança de consciência, né? É a gente entender que só se vai mudar a política através da política. Certo. A nossa hora de mudar é essa, daqui a 11 dias, é votar em quem a gente acredita que vai trazer projetos melhores ou não, confirmar o mandato de quem já tem. Para mim, a pior situação é se abster. Ficar em cima do muro, é deixar que outros decidam por você. Porque em outra época da legislação, os votos brancos, eles eram contados como votos válidos. Sim. Hoje não. Tem lá o botãozinho na urna, voto branco. Se você quiser votar nulo, você vota no número aleatório, que não corresponde a nenhum candidato. Mas esses votos, eles não vão ser contados. E terão votos válidos. E esses votos válidos é quem vai decidir, né, quem vai decidir a eleição. Então, o melhor é ir lá e participar. Porque, assim, até estava conversando ontem com uma amiga num grupo de WhatsApp, uma grande advogada lá em Brasília, e ela disse
uma analogia bem interessante. Nesse caso, a grama do nosso vizinho não é mais verde. É verdade. Assim, a gente tem um sistema eleitoral muito coeso, muito consistente, né? Um tribunal organizado, o Tribunal Regional Eleitoral dos estados, eles dão show em organização de eleição. A gente sabe que com poucas horas em muitas cidades, os resultados são emitidos, né? Muitos presidentes já dormem eleitos, do que ficar nessa agonia, né, desse sistema do colégio eleitoral e sem nenhuma forma eletrônica. Eu estava vendo aqui que em Wisconsin faltou tinta da impressora para contabilizar os votos. A gente não tem isso aqui. Muito complicado. Doutora Jamília, muito obrigado pela presença. Até a próxima quarta-feira. Com o quadro Direito e Cidadania, nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Na próxima quarta-feira, Jamília Coelho estará de volta para trazer dicas diante desse processo praticamente na véspera da eleição, né? Vamos lá. Vamos definir. Ir às urnas é a nossa realidade, é por uma questão de cidadania, é nosso dever como cidadão. Nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News e aí mais um campeão de audiência na grade da sua TV Mar. Amanhã eu te espero, 8h30 da manhã, pelo Portal Gazeta Web, pela TV Mar e seus assinantes no 525, pela NET Claro e pelo aplicativo TV Mar. Fiquem todos com Deus. Vamos embora? Sobe a letrinha. Até amanhã.